vai para uma outra história. A gente vai falar agora de uma outra história, uma história assim bem interessante. Principalmente para quem tem idoso dentro de casa. O nome dessa história é Traição Familiar quando a confiança ela tem preço. A doutora Jane ela já tá rindo porque a gente vê muito isso acontecer. Muito. E, inclusive, eu peguei uma demanda muito parecida de uma pessoa. Isso foi, acho que tem o quê? Um mês, 3 semanas, de uma pessoa que veio me procurar por conta de um caso desse. Que tu vai relatar agora, né? É. Olha, agora a gente vai compartilhar com vocês uma história que demonstra como a ganância ela pode destruir laços familiares e como a justiça pode ajudar a reparar danos causados por fraudes. Seu José, um aposentado de 73 anos, morador ali do bairro São Pedro. É importante dizer, gente, que a gente vai mudando, tá? O gênero, a gente vai mudando o nome das pessoas para elas não serem identificadas. Chegou no escritório visivelmente perturbado, né? O que aconteceu? Ele segurava o extrato do INSS que mostrava que tinha um empréstimo consignado de 30 mil. E ele afirmou que jamais ele tinha contratado aquele empréstimo, né? E para piorar a situação, me disse que nunca tinha tido conta naquele banco. Ou seja, ele estava pagando um empréstimo de 30 mil reais. Ele nunca tinha visto a cor do dinheiro. E ele não sabia qual era aquele banco. Era um banco digital. E quando um idoso chega pra gente e diz assim mesmo, eu não fiz um empréstimo, quem advoga, né, nessa área previdenciária, quem trabalha com idoso, a gente desconfia. Porque geralmente aposentado é viciado em empréstimo. Só que uma coisa me chamou a atenção. O extrato do empréstimo dele só tinha aquele empréstimo. Então, como só tinha aquele empréstimo, aquilo já apontava que provavelmente ele estava falando a verdade. Porque a gente ouve muito, né? Ai, doutora, porque eu peguei esse empréstimo e agora tá muito caro. Ai, doutora, porque eu peguei esse empréstimo e agora o banco tá me roubando. Eu nunca fiz um empréstimo e tu vai puxar a folha do extrato dele do INSS e já tem 10 lá. A doutora Jane, inclusive, um dia desse pegou uma escovada de um juiz. Porque ela foi dizer, não, mas o meu cliente não fez. Ele disse, olha, doutora, a senhora, quase que a gente disse pra ela assim, a senhora se manque. A senhora se manque que o seu cliente gosta de contratar um empréstimo, mas enfim. E aí, nesse caso desse idoso, né, ele só tinha esse empréstimo. Então, isso já apontava que provavelmente, ele realmente não tinha feito. Então, a gente entrou com a ação e tudo mais. Aí a gente faz aquelas perguntas de praxe, né? Alguém tem acesso ao seu cartão? Alguém tem acesso aos seus documentos? Ele disse, não, doutor, eu guardo as minhas coisas. Eu não deixo ninguém mexer nos meus documentos. Eu não entrego senha na mão de ninguém. E ele era um senhor bem sóbrio. E aí, o que foi que aconteceu? A gente entrou com a ação judicial, né? E até o dia da audiência, o banco não tinha juntado a contestação. E o banco adora fazer isso. Às vezes a gente entra na audiência, não tem nada não lá. tem nada lá. De repente, 30 minutos antes, alguma surge. contestação. E o advogado, né, que deu o seu jeito de ler tudo antes da audiência. Antes da audiência ou na hora da audiência, você tem que fazer réplica oral. E o banco não tinha juntado. Eu falei, bom, então também... Tá se o banco não certo. juntou, tá tudo certo. Então, eles não tinham subsídio, né? Realmente, o seu José não fez esse empréstimo. Eu tava confiante. E quando a gente chegou na audiência, ele apareceu com um rapaz. E esse rapaz, ele falou assim pra mim, ah, não, eu trouxe meu neto. Quando eu olhei pro neto dele, ele tava muito desconfiado. Aí
eu achei estranho, né? Só que como as pessoas que não têm hábito de frequentar fórum, estar presente em locais com autoridade, com justiça, a gente releva, né? Então ele foi para acompanhar o avô. Nervoso. E tava nervoso e tudo mais. Enfim, ele estava lá. Ele tá nervoso por causa da audiência. Eu falei, não, ele vai ver o avô dele, né? 70 e poucos anos. Sim. Olha que cuidadoso, né? Eu pensei isso. Sim. Enfim. E aí, tá. O nome desse neto a gente vai chamar ele de Felipe. Ele tinha ali os seus 20 anos. E tá, e entramos na sala de audiência. E o seu José disse assim mesmo pra mim: não, olha, doutora, eu vou provar que eu não sou louco. Porque a minha família tá dizendo que eu peguei esse dinheiro, que eu estourei esse dinheiro, estamos chamando das piores coisas. E isso também acontece. Porque o papai adora um empréstimo. E ele tava ali, eu vi assim, pra provar a sua honra, né? Tá, tudo bem. Entramos na audiência e o juiz disse pra mim assim: doutora, a parte juntou a contestação aí agora. Eu disse: tá, excelência, eu vou olhar aqui. E abri, né, o computador. A advogada levou. Quem trabalha com contrato bancário, ela levou a contestação impressa. E eu achei estranho, porque não é um hábito a gente fazer esse tipo de situação, Junta né? A nos gente autos, imprime, a gente, desculpa, a gente junta nos autos e na hora a gente não leva nada impresso, Sim. a gente não leva nada impresso. E ela tava com a contestação impressa. E aí ela pegou e virou a contestação e a gente conversando, ela disse: eu quero depoimento pessoal, né, do seu José. Aí a gente deixou ele depor. Quando chegou lá, ela puxou, né, essa contestação e ela abriu. E ela perguntou assim pra ele: o senhor reconhece essa pessoa na foto? Aí eu olhei assim, pra minha surpresa, né? O seu José olhou assim, porque assim, essa foto tá no endereço da sua casa. A geolocalização deu na sua casa. Porque bate, excelência, ela falando pro juiz, bate com o endereço da parte. E aí a gente olhou. E quem é que tava na foto? Não era o seu José. Era o neto dele. Esse Que senhor foi lá na audiência. que foi na audiência, que tá lá do lado de fora, o santinho do vovô. Ele tá lá do lado de fora, o seu José, não, é meu neto, eu sei quem é sim, esse ladrão, ele vai me pagar. E ficando nervoso, a advogada, é seu neto, então como é o nome dele? E foi pra querer inquirir, né? Eu falei, excelência, eu sei que eu não posso interromper o depoimento, mas não é essa questão. A foto não importa de quem seja. A foto não é do meu cliente. E ele não tá aqui pra dizer quem é, quem deixa de ser. Porque isso é muito importante com quem trabalha com idoso, né? A gente tem que ter esse jogo de cintura, porque a raiva ela dá e ela passa. Eu falei, não, excelência. Aí o juiz também entendeu que disse, não, doutora, eu tô vendo aqui que a foto não é do idoso. Então, a partir daqui, a gente entende que é fraude, que foi fraudado. Ela, não, mas ele tá dizendo que foi o neto. Aí eu virei pra ele, seu José, o senhor precisa se acalmar, né? O senhor precisa manter a boa compostura. A gente tá numa sala de audiência. E ele bufando, né? Aí o juiz falou, olha, eu vou sentenciar até o final do dia e estão dispensados. Menina, quando chegou lá fora, ele voou em cima desse menino. Seu ladrão, porque foi tu que me roubaste? Eu quero saber cadê esse dinheiro? Por que isso, por que aquilo outro? E começa aquela gritaria. E eu, seu José, pelo amor de Deus, senhor, precisa se acalmar. A gente tá num fórum. Se acalme. Respire fundo. E fui tirando eles daquele local, né? A sentença, de fato, ela veio. E foi considerado, né, fraude, porque é uma fraude. E a partir daí,
O juiz cancelou, e já tinha pago, salvo engano, 8 parcelas. Então, o juiz mandou devolver as outras 8 parcelas em dobro e concedeu o dano moral. Então, isso pra gente foi importante, porque de fato não era ele que tinha feito, apesar de ter sido o neto. Então, daí a gente tira, né, que realmente houve a fraude. E aí vem a pergunta, né? Quais são as ações que realmente podem ser tomadas contra o banco? Quais outras medidas legais poderiam ser tomadas em um caso como esse? Quais são os direitos de uma pessoa idosa quando sofre um golpe financeiro de um familiar? Então, são coisas que a gente vê na nossa rotina e percebe que muitos idosos, eles são abusados financeiramente Pelos filhos. pelos filhos, pelos netos, pelos cunhados, Pelas pessoas ao redor. né? No qual se aproveitam que elas têm um papel de confiança ali e se aproveitam. Infelizmente isso acontece. Já presenciei também situações lamentáveis como essa. Porque ele mora com o avô, né? Junto, né? Mora junto. E aí ele fez isso. Então, tirando a partir deste princípio, né? O que a gente pode fazer? A primeira coisa é entender o que o idoso quer. Porque essa parte é muito importante. A gente precisa entender o que ele quer e o que ele quer não no calor da emoção. Por quê? E é isso que muita gente não entende. A gente, como advogado, a gente precisa entender que geralmente aquele idoso ele está sendo abusado por quem deveria cuidar dele. Uhum. E é isso que muita gente não entende. Então, o que pode ser feito? Nesse caso, se não foi ele que fez, fraude constatada, empréstimo cancelado. Ah, mas como foi que ele fez, né? Como é que foi que ele fez para ele conseguir obter esse empréstimo no nome do avô? E aí eu fui atrás, né, para descobrir como foi que esse moleque tinha conseguido fazer isso. E o que foi que de fato aconteceu? Ele pegou um celular antigo com uma câmera ruim, utilizou os documentos do avô, mas com a facial dele. E ele fez a conta. E ele fez essa conta, cadastrou a facial dele no banco digital e obteve o empréstimo. E tem muita gente que pode questionar, mas olha, consignado tem que cair na conta onde a pessoa recebe o benefício. Sim, verdade. Mas parece que golpista tem sorte. Porque ele não teve problema nenhum em ter esse empréstimo consignado no valor de 30 mil. Em conta diversa, né? Em conta diversa. Mas o que nos assustou é como ele conseguiu abrir a conta. Porque ele não deveria ter conseguido abrir a conta. Mas ele conseguiu abrir a conta. E é justamente daí que emana a responsabilidade do banco, né? Sim. Porque, em que pese ser neto, assumir esse papel de confiança, a biometria facial é totalmente diferente. Sim. Então, existe responsabilidade objetiva do banco, independentemente de dolo ou culpa. Sim. Correto? Gente, como é possível que duas pessoas completamente diferentes consigam apontar a mesma biometria facial para sacar um valor alto como esse, né? Então, sim, o banco é responsável objetivamente e aí está passível de indenização por dano material, por dano moral, né? A restituição desse valor, provavelmente em dobro, né? Por conta da objetividade, né? O indébito, não é? Repetição do indébito. Perfeito. E aí, o que acontece? O banco falha na prestação de serviço. Falhou, e muito. Justamente. Então, da falha de prestação de serviço do banco é que emana a responsabilidade civil dele, né? Que é objetiva. Sim. Perfeito. E aí responde, como eu falei, dano moral, dano material e tudo mais. Então, provavelmente,
esse senhor, né, que teve ali a fraude na sua conta, ele vai receber o valor das parcelas que foram descontadas, no qual tu falou, né, tu Sim. comentaste, e um dano moral ainda, Sim. né? Agora, além dessa ação civil de reparação aí pelo dano moral e dano material, em face do banco, caberia também uma ação criminal em relação ao neto. Sim. Mas aí, como tu comentaste, né, já é uma questão muito pessoal, porque a pessoa tem que ter coragem, né? Afinal das contas, é neto. Então, é uma questão delicada, mora junto. É por isso que o advogado tem que respeitar ali o sentimento, a vontade do cliente, né? Se ele vai prosseguir, né, para a responsabilidade criminal dessa pessoa ou não. Mas caberia ali, ao meu ver, sim, duas ações, dois tipos de responsabilidade, tanto civil quanto criminal. É importante falar isso, né? Que o Estatuto do Idoso, ele prevê, né, penas para esse tipo de situação. Quando você se aproveita do idoso. Porque isso daí foi um aproveitamento, né? Sim. E se dormindo com o inimigo, sustentando o inimigo. E muitas vezes a gente vê isso acontecer. A pessoa qual o idoso sustenta é quem mais acaba com a conta, com o dinheiro, com o patrimônio. É como matar a galinha dos ovos de ouro, né? É. Não zela por quem lhe sustenta, mas estoura tudo que pode. E aí parte também, doutora Flávia, aquele princípio ali da LGPD, né? Aham. Para que as pessoas, desculpa, para que as pessoas elas possam ter cuidado com seus dados pessoais, Sim. né? O que acontece numa situação como essa, o neto morava com o avô. Então ele teve fácil acesso ali aos documentos pessoais dele, aos dados pessoais dele, a conta bancária, ao celular. Então ele teve essa facilidade. Sim. Mas isso não significa que terceiros estranhos também não possam ter, né? Às vezes, chega uma encomenda em casa, tem o seu CPF, né? Aí, o que você tem que fazer quando for jogar fora? Rasga. Não deixe cartão na mão dos outros, não empreste seu cartão. Às vezes, você não conhece a índole daquela pessoa, né? Então, tem várias maneiras que você pode proteger e deve proteger os seus dados. Porque não significa que, porque não aconteceu dentro de casa, que não pode acontecer fora. Né? Sim. Que na verdade acontece muito fora. Esses aplicativos, outra questão também, sites. Preste atenção em que site que você está fazendo compra, que site que você coloca seus dados pessoais, cartão, código de segurança, CPF, RG, endereço, né? Então, tudo isso a gente tem que tomar bastante cuidado, porque senão, de repente, quando você perceber, já se esvaeceu um golpe. Sim. Isso é bem verdade. Eu acho interessante isso, que o que eu vejo, né, o que a gente vê na nossa rotina de trabalho é como não, o seu José é uma exceção à regra, mas como o idoso cai em golpe financeiro. Não, porque se o senhor me transferir 300, eu libero um empréstimo de 5.000. A gente lidou com uma situação que um cliente falou assim: não, porque o banco me ligou e tem todos os meus dados. Mas só que assim, se você já tá cheio de empréstimo, como é que ele vai liberar um empréstimo consignado? Não Uhum. tem como. Olha, eu soube de uma situação agora que uma pessoa veio até a mim, uma idosa, né? E comentou um caso que aconteceu com ela, muito parecido. Só que quem deu o golpe nela foi a filha. A filha ajudava a mãe de vez em quando a fazer saques, né? Porque a mãe nem sempre podia se locomover até o banco. Então ela emprestava o cartão para a filha ir lá sacar para ajudá-la. Deu o cartão e a senha. Perfeito. É a combinação perfeita para um golpe, né? Só que você não espera que vai receber um golpe de um filho. Mas a ocasião faz o ladrão. Exatamente. Então foi isso que aconteceu, né? Essa idosa, ela ficou sabendo posteriormente, porque houve um desconto na folha de aposentadoria dela, que fizeram um saque, um empréstimo, no valor de 5.000 reais da conta dela. E para ela que recebe um salário mínimo, com juros abusivos de muitos bancos, né, por conta do empréstimo, teve o seu salário ali substancialmente reduzido. Sim. Então, ela chegou num ponto, doutora Flávia, sem brincadeira, que ela tinha só apenas o que comer e não tinha como pagar o aluguel. Meu Então, Deus. hoje ela tá morando de favor,
tá? Na casa de uma pessoa e ela só tem para comer. E aí o que acontece? A filha dela tirou esses 5.000 reais para colocar dentro da casa dela, porque ela diz que está desempregada e o marido está desempregado também. E aí, mas aí o que a mãe tem a ver com isso? Sim, Né? assuma seus B.O.s. Perfeito. E aí, infelizmente, ela veio me procurar, né, para conversar sobre a situação. Só que ela não quer ir até a delegacia, ela não quer tomar uma medida, né, em relação a isso, porque é filho, né? Infelizmente, às vezes o pai tem uma consideração pelo filho e não tem de volta. Sim. E aí fica nesse limbo, né? Nessa linha tênue entre eu vou seguir em frente, eu vou seguir adiante para Sim. responsabilizar o meu filho sobre isso ou não. Sim. Aí ela escolheu não perseguir com a demanda, né? Infelizmente ou felizmente, o judiciário, ele precisa ali de um impulsionamento, Sim. certo? E aí, se a pessoa não quiser, nada pode ser feito. Então, hoje, ela está sofrendo as consequências. Até hoje, ela está morando ainda na casa de uma pessoa de favor e só com o dinheiro da sua comida básica. A gente sempre esbarra nisso, né? A gente esbarra em uma coisa chamada assim, os pais têm dó dos filhos. E isso não é errado, desde que essa dó não seja revertida, né, em desfavor deles. Porque, assim, na área previdenciária, a gente vê muitos idosos à míngua, muitos idosos sofrendo. Mas quando a gente conhece o filho, a filha, o neto, infelizmente isso é resultado da má criação. É, verdade. Entendeu? Aquela passada de mão na cabeça daquela criança que depois passou a mão na cabeça do adolescente, depois passou a mão na cabeça do adulto e depois você não tem mais força. Verdade. Porque assim, poucas vezes eu vi de fato uma ruindade gratuita. Poucas vezes, pouquíssimas vezes eu vi uma ruindade assim, não, essa pessoa é ruim mesmo. Poucas vezes. Eu vejo, assim, pais que dão desculpas até hoje para os filhos que já têm 40, 45 anos. Eu atendi uma idosa que ela ganhava uns 7.000 e pouco, mas ela tinha que sustentar o filho. A outra filha já tinha casado, era sustentada pelo marido. E o cara simplesmente não queria trabalhar, porque alguém disse pra ele que quando ele fizesse 65 anos ele ia ter um BPC. Então, a gente verifica isso, né? E isso é que ele quer as coisas. Porque, assim, o que a gente percebe? Se você cria uma criança tendo tudo aquilo que ela quer, você permanece dando tudo que esse adolescente quer, tudo que esse jovem quer, e você não ensina ele que ele precisa estudar, trabalhar, ter o próprio dinheiro, ele, como pessoa adulta, ele vai querer as coisas, e você que já tá sem forças, vai continuar dando. Só que uma coisa é um brinquedo que era 150 reais, que depois virou um celular de 4.000, só que agora adulto ele quer um celular de 10.000. E o idoso ele vai ficando à míngua para sustentar luxos. Porque antes não interpôs limites. Porque não interpôs limites. A gente vê muita gente perdendo tudo na velhice porque está sustentando as vontades que ensinou a ter lá no início, né? Mas pro seu José, eu tenho... Se a gente pensar, então tá tudo certo, né? O neto pegou os 30.000, o senhor pegou dano moral e teve o dinheiro em dobro, então tá todo mundo feliz. Mas essa situação poderia ter dado muito ruim, porque o banco sabe o endereço. Se ele quiser ir atrás, ele vai atrás, ele vai tentar requerer. E o banco, como foi o banco que foi lesado, né? Ele pode tomar uma atitude civil e criminal contra o neto. E essa é uma situação bem complicada, né? Porque quer viver uma vida que não pode viver. Mas, quando esse senhor aparecer, novamente, né?
eu vou perguntar pra ele aonde é que ele estourou 30 mil, porque se ele não tiver estourado no Tigrinho, numa bet, eu também não duvido nada. Justo. Olha, cabe até um outro tipo de pensamento, né? Que pode ser relevante também. Por exemplo, será que existe a possibilidade de uma pessoa de má fé fazer isso para depois não ingressar com nenhum tipo de medida criminal e se beneficiar 2 vezes? É verdade. É um questionamento interessante. É verdade. É assim, eu vi, né? Eu estava na situação, eu vi, eu julguei, eu acho que realmente ele foi enganado. Mas, infelizmente, os hipócritas, os maus, os ruins também envelhecem. Justo. Pois é, gente, esse foi o nosso podcast, doutora Me Tira uma Dúvida. A gente sempre vai estar trazendo histórias novas. A gente está disponibilizando um e-mail que é podcast doutorametiramaduvida@gmail.com. A gente tem recebido bastante histórias por lá. E a gente vai contar essas histórias e dar a nossa opinião jurídica, o que dá para ser feito, o que não dá, como é que a gente pode pensar. Então, se você tem alguma história, se você está passando por algum perrengue ou já passou, o que dá para fazer nessa situação? O podcast Doutor Me Tira uma Dúvida tá aí para tentar, né, levar um acesso à justiça, esclarecer aí o que dá para ser feito. Uma amiga disse que é pelo amor ao direito, mas também pela fofoca. Se você quiser aparecer aqui, ter sua história divulgada, mas claro, né, de uma forma sigilosa, compartilha lá no e-mail que vai ficar aí disponível, a gente vai disponibilizar o e-mail. Compartilha a sua história, compartilha a história de um conhecido, de um amigo. Pode ter certeza que vai ficar em sigilo, a gente vai trocar os nomes e a gente vai abordar aqui a sua história. Então, gente, até a próxima. Tenham uma boa noite.